Então, meninas, nós vamos começar precisando de alguns materiais. Eu cortei alguns pedacinhos de tecido pra gente utilizar. Agulha, né? Linha. E a gente vai pegar uma régua ou algo que a gente consiga fazer uma linha, né? Retinha aí. Pra gente poder usar de guia pra começar a fazer os nossos pontos à mão. E aí você pega uma reguinha, faz uma linha retinha pra gente poder começar a treinar. Então, vamos lá. Vamos passar a linha na agulha. A gente passa a linha na agulha. Faz aquele nozinho, né, no finalzinho. Pra gente poder começar a fazer os nossos pontos. Lembrando que eu tô fazendo com uma linha mais escura para poder dar contraste, né, no branco pra gente começar. Então, vamos lá. O primeiro ponto que a gente vai fazer é o ponto corrido, tá? Então, a gente vai começar lá na pontinha daquela linha lá que a gente fez. Vamos dar o primeiro pontinho. Tá? E a gente calcula 1 centímetro, meio centímetro, pra gente começar a fazer o ponto. Tá? Então, a gente já começa mais ou menos calculando, né, o mesmo tamanhozinho de ponto que a gente fez por cima. Agora, a gente vai pegar do tecido de baixo para cima, tá? De forma que vai ficar um pontinho em cima do tecido e o outro pontinho por debaixo do tecido. A gente vai usar muito esse ponto para alinhavar alguma peça que a gente queira passar na máquina ou que a gente precisa, né, que não saia do lugar, ou para fazer uma peça piloto, alguma coisa assim. Então, a gente vai fazendo dessa forma, vai subindo e descendo, né? Um pontinho vai ficar por cima, outro pontinho vai ficar por baixo. No início, a gente vai ver que não vai ficar muito certinho, mas com o tempo, né, e com o treino, a gente vai vendo que cada vez ele vai ficando mais bonitinho, mais perfeitinho. E assim a gente vai. Então, um ponto vem de baixo para cima, o outro ponto vem de cima para baixo. Esse é o chamado ponto corrido. Quando a gente já tem um pouco mais de habilidade, a gente já pode até pegando reto, direto, ó, como eu tô fazendo aí. Tá vendo? Você já mede mais ou menos qual é o tamanho do ponto que você quer. E aí você já pega, ó, não precisa nem ir pro avesso do tecido, você já pega de cima mesmo, você já vai fazendo reto. Isso já agiliza, né, também. Mas a gente tá fazendo devagarzinho para poder a gente entender. Esse eu acho que é o ponto mais básico, né? É aquele ponto que a gente aprende com a mãe, com a avó, né? Não tem muito mistério, não. E aí a gente vai finalizar aí. Estica direitinho o tecido para não ficar repuxado, né? Estica direitinho. E aí agora a gente vai finalizar. Aí você entra no finalzinho desse último ponto que você fez, você entra por ali mesmo com a agulha, tá? E no avesso do tecido você vai lá e dá um nozinho para poder finalizar e prender esse ponto para ele não soltar. Você pode cortar as duas pontinhas, cortar a linha e usar as duas pontinhas para dar um nozinho. Tá? Da forma que você achar melhor. E aí você finaliza aí com um nozinho. Bota ele bem rentinho ao tecido para não ficar com folga, né? E não afrouxar os pontos. Tá bom? E aí
a gente terminou aí o ponto corrido. Cortamos a linhazinha e terminamos. Agora, a gente vai fazer o ponto atrás. Então, a gente faz lá a nossa linha. A gente vai fazer agora o ponto atrás. A mesma coisa, né? A linha já tá na agulha, então vamos lá. O ponto atrás, ele é um pouquinho diferente, tá? A gente vai dar o primeiro ponto. Ó, primeiro ponto. É igual a gente fez o ponto corrido, tá? O primeiro pontinho. Agora, o ponto atrás, ele tem uma diferença. A gente vai calcular a mesma medida do ponto, né? Do primeiro pontinho que a gente fez, só que a gente vai avançar 2 medidas dessa. Minto, desculpa. A gente vai calcular o pontinho, né? Vai fazer ele como se fosse abaixo, né? Do ponto corrido. Ó, fizemos ele embaixo. Ó, e a gente vai voltar no finalzinho desse primeiro ponto, vai entrar com a agulha ali. De forma que a gente vai ter 2 pontos em cima. Agora, o avesso, preste atenção. A gente vai passar por cima desse ponto que já existe e vai calcular mais uma medida de mais um pontinho. Tá vendo? De forma que esse ponto embaixo, ele vai ficar sempre mais reforçado. Então, ele é um ponto corrido, só que ele é bem mais reforçado no avesso do tecido. Olha, tá vendo? Agora, a gente vai passar por cima desse ponto que já está e vamos fazer mais um. Vocês conseguem entender? E aquele ponto embaixo, olha, ele vai sendo mais reforçado. Então, se você precisa fazer uma costura à mão, que você precisa que o ponto fique forte, né? Não arrebente com facilidade, o ponto atrás é uma possibilidade boa. E aí, você vem, faz o pontinho em cima normal, embaixo você passa por cima desse ponto que já existe, avança mais um pouquinho, olha, e ele vai reforçando embaixo esse ponto que já foi feito. Olha, ele fica bem reforçadinho embaixo. Esse é o chamado ponto atrás. Eu não sei se vocês conhecem com outro nome, mas eu conheço esse ponto como o ponto atrás. E aí, a gente vai fazendo isso. Ó, vai fazendo o ponto em cima, passa por cima do ponto que já existe embaixo, avança mais um pouquinho, que é o ponto de cima que a gente vai fazer novo. E assim a gente vai. Tá vendo? Esse é o ponto atrás. Aí você vai puxando, né? Algumas linhas às vezes ficam folgadinhas. Você vai organizando, vai puxando o tecido, vai alinhando direitinho, para ele ficar bem organizado, bem retinho, né? É a mesma coisa do ponto anterior. Com o tempo a gente vai fazendo, vai tendo mais firmeza, né? Vai calculando melhor e ele vai saindo mais bonitinho. Mas esse aí é a forma de se fazer o ponto atrás. Se você conhece ele como outro nome, coloca aqui nos comentários pra gente conhecer. Eu conheço ele como ponto atrás. E aí, agora a gente vai finalizar, vai dar um nozinho, igual a gente fez com o ponto corrido, né? Puxa ele direitinho para ele ficar bonitinho e a gente vai fazer um nozinho aí para terminar esse ponto. Bom, tá, ele fica bonitinho, retinho e por baixo ele fica bem reforçado, tá vendo? Então, agora a gente vai fazer o ponto invisível, tá? Então, a gente vai pegar esse tecido que a gente tá usando, a gente vai simular uma dobra de bainha. E aí, nós vamos utilizar esse ponto para fazer bainha em calça social, saia social, blazer, tá? Então, nessa dobrinha, que vai simular o avesso do tecido, né? Que é a dobra da bainha por dentro,
a gente vai fazer a costurinha escondendo esse nozinho aí dentro. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai puxar um fiozinho do tecido, da trama do tecido. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas é um fiozinho bem pequenininho. E aí, a gente vai prender essa costura nesse fiozinho. E aí, a gente volta lá na bainha, faz a costura. Você pode simular um zigue-zague, você pode simular uma costura corrida, não tem problema. O importante é que quando você pegue essa parte de cima do tecido, você pegue somente um fiozinho do tecido, de forma que essa costura não passe para a parte direita do tecido, não fique aparente lá na frente. Normalmente você vai estar fazendo isso com uma linha da mesma cor do tecido, né? Então, você tem que pegar um fiozinho mesmo, bem pequenininho. Tá? De forma que, se você virar o tecido pelo lado direito, você vai ver somente aquela sombrinha daquele pontinho minúsculo, assim, aparecendo na parte da frente. E assim você vai fazendo. Eu gosto de fazer com zigue-zague, porque eu acho que fica mais prático, né? Mas você pode fazer corrido, você pode fazer formando zigue-zague, não tem problema. Tá? Tem alfaiates que usam a linha de nylon, né? Que ela é bem mais fininha e ela é resistente, também é transparente, então fica melhor ainda. Tá vendo? Você pega um fiozinho de nada, ó, e prende a costura e assim você vai fazendo. Depois a gente vai virar e você vai ver que fica somente aquele sombreadinho de um pontinho minúsculo quando você visualiza pela parte do direito, né? Da calça ou da saia, do que você estiver fazendo. Às vezes dá uma emboladinha, dá uma enroscadinha, mas a gente dá uma endireitadinha na linha, tá? E vai fazendo. E aí a gente vai virar e você vai ver que vai ficar somente um pontinho de nada. E aí, eu vou finalizar aí. Olha, vou finalizar. Se você for finalizar, você vai finalizar pela parte de dentro, né? Mas pra gente poder terminar logo, eu vou finalizar aí, ó. Por dentro ficou essa costurinha. E por fora você vai ver que, olha, eu coloquei a linha fazendo contraste para você ver. Mas a linha na mesma cor do tecido, você vai ver só um pontinho minúsculo ali. Quanto mais a trama for abertinha, melhor você consegue fazer. Agora, a gente vai fazer o ponto luva. Tá? O ponto luva, ele simula o que a overlock faz, né? Que é dar o acabamento para poder o tecido não desfiar. Então, a gente vai simular aí como se fossem duas partes, né? Frente e costas de uma blusa, por exemplo. E aí, a gente vai fazendo o pontinho envolvendo. Ele vai envolvendo esse tecido para que essas bordinhas do tecido não desfiem. Esse é chamado ponto luva. Ajeita direitinho para ele ficar bem retinho. Você vai ajeitando para ele ficar retinho. E aí você vai envolvendo esse tecido. Olha, você vai fazendo a costura, frente, costas. E vai envolvendo esse tecido.
vendo? Você vai costurando. E aí você vai fazendo do mesmo tamanho, né? Se você quiser fazer uma linha guia aí também para poder te ajudar a não ficar um ponto maior, outro menor, também pode, tá? Para você começar a treinar, no caso, porque depois que você pegar a prática, você vai fazendo automaticamente e você já não precisa mais de linha, de nada disso, né? Mas aí você vai fazendo aí e você vai ver que ele segura, né, para que o tecido não desfie. Normalmente a trama do tecido, ela tá na horizontal. Aí, como a gente tá vendo, né, da posição que a gente tá vendo. E aí você vai fazendo, envolvendo nesse tecido, tá vendo? Você vai envolvendo ele. E aí ele vai ficar assim, ó. Aí você vai, arremata aí, né? Dá um nozinho. Dá um nozinho e a gente finaliza aí. Esse é o ponto luva. Aí você corta aí a linha. Aí ele vai ficar assim. Agora, a gente vai fazer o último ponto que nós aprendemos lá na aula, que é o ponto caseado. O caseado, ele serve tanto para você, né, simular essa overlock, né, quando a gente não tem a overlock, como ele também é usado para fazer acabamentos, bordados, né, simular um bordadinho, um detalhezinho bonitinho na peça. Então, você começa normalmente como ponto luva, você dá o primeiro ponto. Quando você for dar o segundo ponto, você vai ver que essa linha vai ficar aí, né? Meio puxadinha ainda para você apertar. Então, você vai passar a agulha, ó, nessa linha. Tá vendo? E aí, você puxa direitinho, arruma. Esse primeiro ponto, ele vai ficar esse meio enviesadinho assim, mas depois você vai ver que ele vai ficar arrumadinho. E aí, você volta para dar o ponto. Antes de você finalizar esse ponto, você vai lá nessa linha que ainda tá por ser puxada e você vai passar a agulha ali. Você vai passar a sua agulha por debaixo, né, pelo meio dessa linha. Ó, você vai passar no meio dessa linha. Cuidado para você não errar a posição, tá vendo? Essa linha que você passa, ela vai ficar paralela a essa borda do tecido. Então, você vai ter o ponto no tecido e você vai ter essa linha paralela em cima. Né? Esse ponto, ele é muito utilizado para fazer detalhezinhos, né, de paninho de copa, né? O ponto caseado. E aí, você vai fazendo, ó. Se você quiser também pode fazer uma linha guia para você não fazer ele torto, né? Ou fazer uns pontinhos, né? De acordo com o tamanho que você quer que fique cada ponto. Mas você também vai ver que no final você acaba ficando treinada e você não precisa mais disso. Então, você coloca, passa a agulha no tecido, volta lá na linha e você arremata esse ponto. Tá vendo como é que fica bonitinho? Fica um ponto arrumadinho. Dá até pra você fazer detalhes em peças, em paninho de copa, né? Barrinha de pano de prato, se você utilizar aquelas linhas de crochê ou uma linha de pesponto. Fica um detalhe bem bonitinho, tá vendo? E esse foi o último ponto que nós aprendemos lá na nossa aula.
Vai ficar aqui registrado para vocês quando vocês tiverem dúvida. Vocês voltam aqui. Ó, tá vendo? Fica bem alinhadinho aqui em cima. E aí você vai e finaliza o seu pontinho aí. Tá bom, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Fica aí agora registrado aí pra vocês, quando vocês tiverem dúvida. Tá bom? Aí você dá um nozinho aí no finalzinho e arremata ele. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo pra vocês. E até a próxima aula. Beijinho.